Nosso grupo ficou responsável para falar sobre o equipamento de proteção individual, capacete e capuz, os componentes da Valéria, o Álvaro, Silvio, Professora, estou filmando. Ricardo. Bom, eu vou começar a falar sobre a história do capacete. E primeiro os capacetes foram utilizados na era medieval. Nós não sabemos exatamente qual foi o primeiro que levou um golpe na cabeça para depois criarem o capacete. Tá? A gente pesquisou e realmente não achou uma data específica. Porém, achamos interessante que, mesmo sendo uma época bem antiga, o povo, os soldados, os cavaleiros, na época de guerra, eles tinham essa atenção especial em proteger a cabeça. Aqui tem alguns capacetes que a gente vê bem agora, né? E na época não era chamado de capacete, era chamado de elmo. Tá? Aqui é um outro tipo de capacete. Na época eles eram trabalhados artesanalmente por ferreiros. A maioria era construído por ferro, ou pedaços de couro também, e metal. Esse capacete aqui especial, ele tem uma proteção que é chamada de guarda nasal. Além de guardar o nariz, ele também era utilizado para firmar o capacete na cabeça, né? E todos esses capacetes aqui antigos, volta só no primeiro site, por favor. Ó. Esses aqui que tem é chamado de barbudas, né? Que no caso era uma proteção para os olhos e rosto. E é interessante, né, para guardar, enfim, contra flechas. Na época era mais flechas do que espadadas no nariz, né? Vamos lá. Se alguém tiver dúvida, gente, levanta a mão e pergunta. Pode passar mais mal. Pode, Valéria, perguntar? Pode. Fazer o quê, né? Pode. Se eu não souber, a gente depois responde. Não tem problema. Eu também, não é tudo que vocês perguntam que eu sei, depois respondo. Aqui já é um capacete mais atualizado, na Primeira Guerra Mundial foi utilizado. O que acontece? Na pesquisa, eu percebi que o quê? Os primeiros capacetes militares, eles não eram tão resistentes. Então, assim, uns eram feitos de um ferro e cobertos com couro. Porém, muitos soldados morriam por estilhaços, né, de balas perdidas, enfim, né, às vezes de uma bomba e voava alguma coisa sobre a cabeça deles. Então, eles inventaram esse capacete aí de aço para poder suportar estilhaços, projéteis de pequenos calibres e até pancadas na cabeça dos soldados. Isso foi por um bom tempo, foi utilizado na Segunda Guerra Mundial também. Pode passar. E camuflar também, né? E... cor. Exato. Esse daqui eu achei muito interessante colocar, professora, porque era o capacete dos mergulhadores, que eles exploravam o fundo do mar, assim. Então, na época, né, como era meio bruto os materiais para você produzir um capacete e tal, eles fizeram um material bem pesado, mas como se fosse um chumbo, assim, contra, né, raios, algo parecido assim. Não raios, mas pressão da água, né, que eles vão bem no fundo. Essa roupa, ela é feita de couro e de ferro também. É bem para poder conseguir descer. Hoje em dia já não fabricam mais, e aí mais pra frente vocês vão ver que diferença que foi. O povo foi descobrindo as novas materiais, né, e aí foram facilitando para os mergulhadores. Interessante essa que é muito pesado isso aí, né? E assim, ó, cada lado tinha o seu vidrinho, né? Porque se vinha um tubarão por esse lado, ele era... né? Porque era muito pesado, né? Os textos que a gente lia... A visão lateral, né? É bem legal. Pode passar. Podem ir comentando também, tá? Aqui já começa a história do capuz. O primeiro capuz, que na época, né, era no século IV a.C., era chamado de armadura de malha. Era utilizado para proteger o corpo inteiro do soldado, ou cavaleiro. Feito de anéis de ferro, né, e assim, anéis de ferro interligados, né, e na batalha, no combate, que a gente via aquela força realmente resistente, que a gente olhando assim, era como se fosse uma malha fina, né, uma coisa bem leve, mas
mas ela protegia. O quê? Cerca de 45 quilos cada armadura. Daí é questão de história. Você gosta de história? Eu sou formado em história. Você tá gostando? Eu sim. Se tiver uma Esgrima usa um outro tipo, não é? esgrima, tanto. Esgrima acho que é mais. É outro tipo, bem legal. Aí o que aconteceu? Depois, com o tempo, como a coisa foi evoluindo, eles viram que era importante, não precisava cobrir o corpo inteiro, né? E facilitaram a vida dos soldados fazer esse capuz. O primeiro capuz feito também de anel de ferro, para proteger a cabeça, o pescoço e o tronco. Nesse também, né? É o mesmo exemplo, pode botar. Aí viram que, além de proteger a cabeça,